Nessa primeira videoaula do dia de hoje, eu vou estar fazendo a resolução daquelas 3 questões da apostila que eu solicitei para vocês sobre a parte revisional do capítulo de polígonos regulares. Página 156, exercício 7 da Unicamp. O polígono convexo, cuja soma dos ângulos internos mede 1440 graus, tem exatamente quantas diagonais? Reparem que é uma questão, apesar de ser tranquila a sua resolução, a gente pode chamar essa questão de conteudista, porque nós precisamos ter o conhecimento de 2 fórmulas referentes a esse capítulo para solucionarmos esse problema. A partir da informação do somatório dos ângulos internos de um polígono convexo, a questão solicita que a gente informe quantas diagonais esse polígono possui. Então, por que a gente diz que temos que saber 2 fórmulas? A partir da fórmula do somatório dos ângulos internos desse polígono, nós descobriremos quantos lados ele possui. E tendo essa informação de quantos lados esse polígono possui, calcularemos, através da fórmula do número de diagonais, a sua quantidade. Então, primeiro nós temos que encontrar a quantidade de lados que esse polígono possui. Foi informado que o somatório dos ângulos internos desse polígono é igual a 1440 graus. Então, nós vamos igualar a fórmula do somatório dos ângulos internos, que a gente já tem conhecimento, a essa amplitude de 1440 graus. Sabemos que SI, o somatório dos ângulos internos de qualquer polígono convexo, é igual a 180 graus vezes o número de lados menos 2, que nesse problema nós iremos igualar essa fórmula à amplitude de 1440, informada pelo enunciado. Reparem que para a gente descobrir o valor da variável n, nós vamos isolar ela em um dos membros da equação. A primeira coisa que nós iremos fazer é, pelo valor de 180 estar multiplicando n menos 2, nós passaremos esse valor para o lado direito, transformando ele em uma divisão. Podemos concluir que n menos 2 é igual à divisão de 1440 por 180. Concluímos que n menos 2 é igual a 8. Para sabermos então o valor de n, nós concluímos que n menos 2 é igual a 8, logo, esse polígono possui 10 lados, ou seja, ele é um decágono. Agora nós iremos calcular a quantidade de diagonais de um decágono. Sabendo o valor de n, nós substituiremos esse valor na fórmula de diagonais. Sabendo que a fórmula para calcular as diagonais de um polígono convexo é igual a n vezes n menos 3 sobre 2, substituindo o valor de n por 3, a gente tem que 10 vezes 10 menos 3 sobre 2 é igual a 10 vezes 7 sobre 2, que resulta em 35 diagonais. Alternativa E. Então, apesar de a gente ter que ter o conhecimento das 2 fórmulas referentes a esse assunto, aplicando as fórmulas, a gente encontra a resposta sem problema nenhum. Questão 8 da PUC. O enunciado diz qual é o polígono regular em que o número de diagonais é igual ao dobro do número de lados. As alternativas apresentadas, nós teremos que fazer a fórmula do número de diagonais e igualar essa fórmula ao dobro do número de lados desse polígono que foi informado no enunciado. Então a gente pode dizer que para encontrar o n, o número de lados desse polígono, nós faremos n vezes n menos 3 sobre 2, e essa fórmula nós iremos igualar a 2n, ou seja, ao dobro do número de lados desse polígono. Temos que agora resolver essa equação de segundo grau que irá se apresentar para a gente.
Eliminando o denominador 2 dessa equação, ou seja, passando o valor 2 para o lado direito da equação e desenvolvendo a multiplicação do numerador, nós passamos a ter a equação na forma n² menos 3n sendo igual a 4n. Escrevendo essa equação na forma reduzida, encontramos a equação do segundo grau n² menos 7n igual a zero. Resolvendo essa equação incompleta, já que o nosso coeficiente c é igual a zero, a gente conclui que as soluções dessa equação é um n igual a zero e um n igual a 7. Reparem que se fosse um problema algébrico, as duas soluções teriam que ser informadas. Por se tratar de um problema geométrico, nós temos que agora, a partir do encontro das duas soluções, interpretar e verificar se as duas soluções serão aceitas. A gente conclui que a gente pode descartar a solução n igual a zero, pois não existem, geometricamente falando, um polígono com 0 lados. Então a gente conclui que esse polígono é um polígono que possui 7 lados, ou seja, um heptágono. Alternativa D. E o último, para fechar esses 3 exercícios que eu solicitei, até verificando agora na correção, pessoal, eu vejo que não tem como você errar o exercício 10 se você acertou o exercício 7, né? Até Paulo Henrique vacilou na seleção dessas questões. Universidade Federal de São Carlos, a questão 10 solicita qual é o polígono regular que tem exatamente 35 diagonais. Nós já sabemos de antemão que esse polígono é um decágono pela resolução da questão 7. Mas resolvendo matematicamente, nós iremos igualar a fórmula do número de diagonais ao valor numérico informado pelo enunciado da questão 10. Vamos dizer que n vezes n menos 3 sobre 2 é igual a 35. Arrumando essa equação de segundo grau que irá se apresentar, ou seja, passando o denominador 2 para o lado direito e operando com a propriedade distributiva no numerador, a gente verifica que a equação n² menos 3 igual a 70 é a equação cujo valor da variável n desejamos encontrar. Escrevendo essa equação na forma reduzida, a gente verifica que temos que resolver a equação n² menos 3n menos 70 sendo igual a zero. A equação agora se apresenta na forma completa. Resolvendo essa equação do segundo grau, a gente encontra as seguintes soluções. N pode ser igual a 10 ou n pode ser igual a menos 7. Algebricamente falando, as duas soluções satisfazem a equação. Geometricamente falando, a gente conclui que a solução n igual a menos 7 terá que ser descartada, pois não existem polígonos que possuam menos 7 lados. Então a solução para a questão 10 é que o polígono que possui 35 diagonais é um polígono que tem 10 lados, ou seja, um decágono. Pessoal, resolução dessas 3, bem tranquilo no meu entendimento, acredito que para vocês também. Assistam a próxima videoaula, onde a gente vai estar dando prosseguimento e falando propriamente agora de polígonos regulares, ok? Até daqui a pouco.